O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você concorda comigo? Mas apesar de sermos templo do Espírito Santo, o nosso corpo físico precisa de certos cuidados. O nosso corpo físico ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para ter movimento, ele foi feito para estar em movimento. Então nós devemos entender que o ato de cuidar desse corpo físico, do nosso terreno biológico, é um ato de mordomia. O que isso quer dizer? Nós devemos administrar da melhor maneira possível o nosso corpo físico para que nós possamos ter força e vitalidade para cumprir o chamado, o propósito que Deus tem colocado na vida de cada um de nós. Então é importante a gente ter esse entendimento que cuidar do corpo físico é um princípio de mordomia, de administração, de administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, que nesse caso é o nosso corpo físico, o nosso terreno biológico. E em 1 Timóteo 4,8 vai falar que o exercício físico tem pouco proveito. Realmente ele tem pouco proveito desde que não se tenha um propósito. Mas eu quero te convidar a entender um novo propósito para o corpo físico. Nós devemos ter realmente vitalidade para poder cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida. Mas como nós vamos fazer isso? Nós precisamos ter força, precisamos ter vitalidade, precisamos ter saúde para cumprir o chamado que Deus nos dá. Então eu te convido a ter mais cuidado com o seu corpo físico, tendo, por exemplo, a atividade física, comendo bem, bebendo água, dormindo, são algumas coisas que a gente pode fazer. E dessa forma nós vamos conseguir cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida de cuidar do próximo com excelência, meditando, orando e ajudando na obra do Senhor. Você já pensou nisso? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você concorda comigo? Mas apesar de sermos templo do Espírito Santo, o nosso corpo físico precisa de certos cuidados. O nosso corpo físico ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para ter movimento, ele foi feito para estar em movimento. Então nós devemos entender que o ato de cuidar desse corpo físico, do nosso terreno biológico, é um ato de mordomia. O que isso quer dizer? Nós devemos administrar da melhor maneira possível o nosso corpo físico para que nós possamos ter força e vitalidade para cumprir o chamado, o propósito que Deus tem colocado na vida de cada um de nós. Então é importante a gente ter esse entendimento que cuidar do corpo físico é um princípio de mordomia, de administração, de administrar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, que nesse caso é o nosso corpo físico, o nosso terreno biológico. E em 1 Timóteo 4,8 vai falar que o exercício físico tem pouco proveito. Realmente ele tem pouco proveito desde que não se tenha um propósito. Mas eu quero te convidar a entender um novo propósito para o corpo físico. Nós devemos ter realmente vitalidade para poder cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida. Mas como nós vamos fazer isso? Nós precisamos ter força, precisamos ter vitalidade, precisamos ter saúde para cumprir o chamado que Deus nos dá. Então eu te convido a ter mais cuidado com o seu corpo físico, tendo, por exemplo, a atividade física, comendo bem, bebendo água, dormindo, são algumas coisas que a gente pode fazer. E dessa forma nós vamos conseguir cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida de cuidar do próximo com excelência, meditando, orando e ajudando na obra do Senhor. Você já pensou nisso?